Doutor Bruno, mas Olá, a gente vai cara. Oi, a gente vai conversar assim? Não, tô só organizando aqui. Não, Nossa Senhora, agora ficou difícil para mim. E aí, tá Eu tudo sei que bem? tudo bem, eu sei que a conversa beira a loucura, mas não precisa ser tanto assim, né? Não precisa. Realmente não precisa. E aí, tá tudo bem, Então cara? E boa tá, tudo noite. ótimo, boa noite. Olha só, Obrigado aí gente, pelo convite. imagino, eu quero até, aliás, que o senhor mesmo faça essa sua apresentação, a sua especialidade. Vamos lá, para o pessoal entender melhor. Então, eu sou médico psiquiatra, tenho especialização em dependência química e atualmente eu estou fazendo faculdade de filosofia também. E Sim, é e isso. a sua. É isso. E lida desde transtornos, eu vejo aqui tratamento de transtornos, né, obsessivos, compulsivos, como bipolaridade, e essa questão da depressão, que é lógico que entra, gente, de qualquer. Eu acho que depressão entra em tudo, de uma certa Depressão, forma. sim, é uma das. Eu acho que. Tá bem Tá me aí? ouvindo bem, não? Só, eu estou te ouvindo super bem. Pode ir. Depressão, na verdade, é uma das doenças mais comuns, não só na área da psiquiatria, mas na área médica, de um modo geral, né? A prevalência da Sim. depressão, ela é gigante, chega a ser próximo de 20, 30% ao longo da vida. Então, Não, a gente assim, costuma. Ah. pode falar, pode falar. Não, eu digo o seguinte, a gente costuma falar, inclusive, esses últimos tempos, que é o seguinte, é o mal do século, né? O mal do século Sim, está sendo a depressão, porque o que mais tem aumentado é o número de pessoas, eu não sei se eu posso falar depressivas ou deprimidas, porque eu acho que é uma variação um pouquinho aí, que depois você explica aí pra gente. Mas essa questão é muito forte. Eu falei para o pessoal que a gente vai focar na questão da depressão, que ocorre muito nessas faixas etárias que são as duas pontas, né? Adolescentes e idosos. Mas a questão dos adolescentes que eu acho muito alarmante, porque tem aumentado muito o índice, segundo a OMS, inclusive aumentou demais nesses últimos anos, o índice de suicídio de adolescentes. E lógico que isso aí nós vamos falar também, que é por várias causas que eles chegam a esse ponto, mas são causas que eu acredito que vão levar à depressão. Mas antes da gente entrar nisso propriamente dito, eu acho bom esclarecer que você fale um pouquinho sobre o que é essa depressão. Ela é realmente uma doença ou é aquilo que a gente fala? É uma falta de força de vontade da pessoa, falta de fé, falta de Deus? Qual a definição precisa e bem objetiva dela? a depressão é uma doença, né? Na verdade, o termo mais correto não é nem doença, seria transtorno, porque Mas, a gente não consegue identificar uma causa única. A definição de doença é quando a gente tem uma causa. Então, por exemplo, uma pneumonia. Eu sei que tem uma bactéria que está agredindo lá o nosso pulmão e está dando uma manifestação, tosse, falta de ar, enfim. A depressão a gente considera uma síndrome, um transtorno, justamente por ela não ter uma causa única. A pessoa está apresentando uma manifestação, que aí são várias, daqui a pouco a gente pode falar os sintomas, até especificando sim, pela faixa sim, etária, sim. E eu acho que é bom. Uhum. mas é um transtorno, longe de ser uma frescura, de ser uma falta de força de vontade. Foi muito bom você ter falado isso, porque muitas vezes as pessoas, na tentativa de ajudar, né? Há pouco tempo atrás eu comentei sobre o que a gente não deve dizer para uma pessoa que está com depressão. O que você não deve falar O que para nós alguém. não devemos falar? Vamos lá. Então, por exemplo, tem algumas coisas, por exemplo, falar assim, olha, você precisa sair dessa cama, o dia hoje está muito bonito, tem gente que tem muita gente que tem problemas maiores que o seu, você é tão bonita, é jovem, vamos passear, vamos sair disso, isso é falta de Deus, você está precisando orar e tal. Claro que oração, a fé, ela ajuda em todos os transtornos. A grande questão, na verdade, essas frases que eu falei, isso são alguns exemplos. Mas o que a gente não Sim. pode fazer é tratar uma doença como uma coisa simples. Por exemplo, se você chegar numa UTI, se você chegar num hospital, uma pessoa que infartou, alguma coisa, assim, olha, eu vou rezar por você e tudo, beleza, a pessoa vai gostar disso. Mas ela entende que a sua fé vai ajudar a tratar uma doença. O depressivo, muitas vezes, ele entende isso como que a pessoa está dizendo que ele tem a falta de Deus, a falta de fé faz uma Sim, pessoa muito. deprimir.
Então é importante a gente diferenciar isso. Na verdade, não é nem a... Eu estou vendo que alguém está falando aqui em sentimento de culpa, né? Só um pouquinho. Inclusive, a Rose aqui fez uma pergunta, mas, Rose, sobre essa questão do medicamento, clonazepam, se pode ajudar, nós vamos entrar nisso, nesse transtorno obsessivo compulsivo. Eu não sei, o doutor vê se acha se já responde agora ou quando a gente entrar nessa parte, tá? Mas a gente vai responder. E sobre também se tem cura a depressão. Então, assim, essas perguntas todas a gente vai voltar e nós vamos responder, tá bom, gente? Só para não quebrar um pouquinho o raciocínio aqui, para vocês entenderem. Então, vamos lá. A minha telinha que tá bem pequenininha. Tô adorando. Eu não vi o nome de quem perguntou, mas alguém falou alguma coisa aí relacionada à culpa, né? Sim, eu acho que foi essa mesma Ange Maria, ela falou isso, que ela sente muito essa questão. Se não fosse ela chegou a falar que se não fosse o toque, poderia dizer que estou curada. Está falando também da questão falta de Deus, certeza que não é. Não, você está certa, Eliane, não é isso não. É exatamente isso que a gente está falando aqui. Eu perguntei, é uma doença ou é aquela coisa que a gente costuma achar, isso daí é falta de Deus, isso daí é a pessoa fazendo corpo mole, não sabe valorizar o que tem na vida. E o doutor está falando, não é isso. E é interessante que assim, a prevalência de depressão, ela está muito presente, ela é muito presente nos extremos. Então, vou pegar aqui pela própria questão financeira, né? Os extremos de pobreza, o extremo de pobreza, aquela pessoa miserável que passa fome, né? E o extremo da riqueza também, vamos pensar, aquela pessoa que não tem onde gastar, né? A gente vê celebridades, artistas, aquele se matando, se suicidando, gente. Exatamente. Então, aí você fala assim, como que esse cara com tanta fama, tanto dinheiro, tem tudo na vida, tudo que eu gostaria, aquelas coisas, né? Faz uma coisa dessa e aí às vezes tão jovem, né? Exatamente. É isso. Né? E aí a gente começa a entender que isso não é um simples estado de não querer nada com nada. A pessoa ela tem um transtorno, ela tem uma doença, né? E isso, inclusive, já tem pesquisas nesse sentido, que nos próximos anos, não muito longe, claro que em medicina a gente fala não muito longe, a gente está falando em torno de 10, 15 anos. Hoje, isso que eu vou falar aqui agora, hoje já é feito, mas ainda é de uma forma mais lenta e de uma forma mais... É muito caro e ainda não é tão usado. Mas atualmente já existe exame de sangue. Você fala, olha, eu vou pedir um exame seu aqui para me ver qual vai ser o melhor remédio que eu vou te passar. Então, bom, beleza que você está falando, a gente consegue dentro de alguma coisa, a gente não tem como saber assim, por exemplo, eu, assim como muita gente está aí assistindo, fala assim, eu não tenho depressão, ok, mas tem aqueles momentos que a gente acorda, como todo ser humano, né, tem aquele dia que você acorda de pé esquerdo mesmo, você está desanimado, você está... triste por uma perda, né? O luto mesmo, sei lá, ou independente do luto, aquela coisa que acontece, tem um dia que você acorda meio virado. Claro. Não quer dizer que a pessoa tenha depressão, não é isso? A menos que persista, né? Enfim. De jeito nenhum, né? Até porque, cara, se isso daí que você estivesse falando realmente fosse uma depressão, todos nós estaremos deprimidos. E o termo depressão, a palavra depressão, né? Hoje ela se tornou... A gente tem vários... É igual o termo bipolar. As pessoas acham que bipolar é variação de humor, e não é bem assim. A gente associa depressão à tristeza. Então você fala, por exemplo, você está com um amigo, com uma amiga, você fala, olha, hoje eu tô um pouquinho deprimida. Você está querendo dizer que fica para baixo, que você não está... Está triste, legal, sim. Você não está bem, você quer ficar na sua, aí nesse dia você não dormiu bem, você não alimentou bem, você não está raciocinando muito bem, você não está legal. Beleza, isso todos nós temos, né? Agora, o problema é quando isso se torna uma frequência. Tanto que nos manuais classificatórios, claro que isso é feito de forma arbitrária, mas a gente precisa definir um tempo, eles definem a depressão como uma série de critérios que a gente pode falar daqui a pouco, e principalmente a questão do tempo. A gente precisa ter um tempo para isso. Normalmente os manuais definem como 2 semanas, e principalmente, porque eu acho que
principal que a gente tem que deixar claro é um prejuízo na vida da pessoa. Então, por exemplo, Sim. você marcou essa live aqui comigo. Aí eu te mando uma mensagem e falo assim, olha, cara, eu vou te dar uma desculpa e falar, olha, hoje eu não vou fazer essa live, não. Né? Porque, sei lá, eu não estou bem, tudo eu te falo, e não faço. Mas chega amanhã, chega depois da amanhã, eu vou e a gente retorna a nossa vida normalmente. Então foi um dia pontual ali que eu não estava bem. Agora, quando isso começa a se tornar uma rotina, um dia bem, um dia que está mal, 2 dias mal, 3 dias mal, um mês mal, aí você não vai trabalhar, você não vai estudar, você não está conversando com sua namorada, com seu esposo, enfim, você começa a ter prejuízo na sua vida. Aí sim a gente precisa intervir. É complicado. Pois é, agora me diz uma coisa. Essas causas, assim, quando eu falo de depressão, a gente pode falar até sobre os sintomas, tá? Mas vamos trazer esses sintomas já para um momento atual. Nós podemos dizer, por exemplo, que nessa época de pandemia, onde nós estamos aí, por exemplo, a classe, os empresários, os comerciantes, todo mundo está preocupado, as portas fechadas. Digamos o seguinte, para quem já tem, para quem é depressivo, já sofre de depressão, isso, como é que funciona? E para quem tem tendência, pode ser um gatilho? Claro. Numa época dessa, entendeu? Claro. Mas quais são as... Como que a gente percebe? Eu acho que aí eu estou respondendo umas perguntas que foi feitas sobre isso. Depois eu vou citar todas aqui, tá, gente? Não vai ficar ninguém sem resposta. Como que a gente consegue identificar que a pessoa está chegando nesse ponto, tá? Neste momento, e como convencê-la? Tem alguém aqui que pergunta isso. Como convencer a pessoa que ela está? Porque às vezes a pessoa tem uma resistência a aceitar que está num quadro depressivo e que precisa de buscar ajuda. Sim, quem perguntou isso foi uma excelente pergunta. Normalmente, tá? Normalmente o deprimido, de um modo geral, ele está tão... As palavras que definem a depressão no seu estado mais profundo, vamos dizer assim, é desesperança, que a gente chama de DDD do suicídio, né? Que é desesperança, desamparo e desespero. Por isso que fala DDD, são os 3 Ds, né? Desesperança, desamparo e desespero. Então a pessoa está desesperada, ela se sente desamparada e muitas vezes ela está desesperançosa, ela não tem esperança. E é essa falta de esperança que faz com que essa pessoa muitas vezes não queira ir em lugar nenhum. Olha, eu vou te levar no médico, vou te levar num lugar, você não está bem. Não, eu não vou, não vai adiantar nada. Ele vai chegar lá, vai ficar conversando comigo, falando na minha cabeça. Ele vai falar para mim que eu tenho que fazer caminhada, que eu tenho que fazer... Muitas vezes porque ela já está escutando isso ao longo de um tempo. E assim, a gente não vê falar muito, mas a depressão, além dessa desesperança, além uma pessoa falou aí, dessa sentimento de culpa, é muito comum a pessoa ter vergonha. Então, certas coisas... De admitir. Sim, certas coisas que a gente fala... Ela admite, é difícil. Ela fala qualquer coisa. Ela fala assim, às vezes, eu tô no baixo astral, é uma fase e tal, mas ela nunca admite que essa fase nunca passa, né? Às vezes ela até admite, cara, mas ela tem vergonha, entende? Porque às vezes um vizinho, um amigo, um parente já falou assim, menina, sai dessa cama, você é tão bonita, você é jovem, você tem emprego, você tá casada, você tem saúde. Olha, o vizinho ali da frente está todo doente, ele não tem saúde nenhuma e ele faz atividade física até hoje. Ele faz tudo e você está aí nova, bonita, com saúde e está numa cama. Mas a pessoa desconsidera que o fato dela estar numa cama já é a doença por si só. Isso faz com que a pessoa se sinta envergonhada. Então, mas daí é a questão de atingir o físico nessa hora. Teve uma amiga minha que perguntou isso atinge o físico. Nessa hora está atingindo. A partir do momento que ela se entrega, não sai da cama, por exemplo, deixa de fazer o exercício. Não só atinge o físico. Se a gente fosse entrar nessa questão, Karen, da parte físico-emocional, daria uma outra live, porque assim, a depressão, ela está associada, por exemplo, 20% dos diabéticos têm depressão e vice-versa, né? O transtorno de ansiedade, as doenças psicossomáticas, a depressão a depressão aumenta a mortalidade,
aumenta a chance da pessoa ter uma doença cardíaca, Sim, aumenta a mas chance da pessoa ter câncer. Então, assim... aí tem uma coisa, aí tem uma coisa que eu quero inserir nisso que você está falando. Essa questão da relação, porque aí dá para a gente ainda dar uma abordada aí rapidamente, entre a ansiedade e depressão. O que vem primeiro? A ansiedade ou a depressão? E o que uma pode puxar a outra? Até que ponto a ansiedade não vira uma depressão, por exemplo, ou, sei lá, vice-versa, não sei. Vice-versa, sim. Vice-versa. Na verdade, desculpa, gente. Aí a gente iria entrar nessa questão da depressão e ansiedade. Existe quando a gente fala de subtipos de depressão, existe a depressão melancólica, existe a depressão atípica, a depressão catatônica, pós-parto, que na verdade hoje chama depressão periparto, porque antigamente falava em depressão, antigamente falava em depressão periparto, em depressão pós-parto. Antigamente falava em depressão pós-parto, porque entendia que ela acontecia depois do parto. Aí resolveram mudar o nome para periparto, porque na verdade esses sintomas eles costumam ocorrer antes do parto. Então, não é só pós-parto. Antes da mulher já dar à luz, os sintomas já estão presentes. Mas, sem fugir do que você me falou, um dos tipos de depressão é a depressão ansiosa, onde mistura os sintomas depressivos com os sintomas da ansiedade, alguns chamam de depressão mista. Embora a depressão mista remeta um pouco ao sintoma depressivo, como bipolar, mas, assim, a depressão ansiosa são sintomas depressivos associados com sintomas ansiosos. Qual vem primeiro é muito difícil, porque um deprimido, por exemplo, vou te dar um exemplo, uma pessoa que está deprimida, né? Ela tem aquela ansiedade para sair daquela depressão, ansiedade para resolver as coisas, quer fazer tudo e tal, e não consegue porque a depressão não deixa ela fazer as coisas. Então, além da depressão, ela se torna ansiosa. Um ansioso que está num grau de ansiedade muito intensa, ele começa a ficar com aquela ansiedade, começa a consumir ele não consegue fazer nada, ele acaba deprimindo também. Então, a ansiedade pode puxar a depressão e a depressão pode puxar a ansiedade. Essa variante da depressão ansiosa, ela inclusive, muitas vezes as pessoas procuram a gente por conta da ansiedade, quando você vai ver ela tem uma ansiedade associada a um quadro depressivo. Mas a palavra que resume tudo, que resume tanto depressão, quanto ansiedade, quanto tudo em psiquiatria, tudo em saúde mental, tudo, 100% em saúde mental. A palavra que resume é prejuízo. A pessoa precisa ter um prejuízo. Eu costumo falar com os pacientes assim, olha, você não vem aqui para mim te transformar numa árvore, não. Se você está... Porque hoje em dia a gente tem um lado ruim. Por um lado está muito bom que a gente tem essa valorização da saúde mental, as pessoas estão entendendo e tal. Mas por outro lado, as pessoas estão tristes, elas acham que é depressão. Estão felizes demais, é bipolar. Está um pouquinho ansiosa, é transtorno de ansiedade. Não. A gente tem que ficar triste, a gente tem que ficar feliz, a gente tem que ficar ansioso. Ansiedade é uma coisa extremamente boa. Ela se torna ruim quando ela fica em excesso. A tristeza é uma coisa boa, a gente cresce com a tristeza. Quando você está triste, isso é bom. Agora, o excesso, o psiquiatra, na verdade, ele trata os excessos. A gente não trata coisa pontual. Eu bati meu carro, eu briguei com meu namorado, eu tô triste. Que bom que você tá triste. Se eu tivesse acontecido isso comigo, eu também estaria triste. É humano, né? Tem sentimento, né? Pelo amor de Deus. Aí também não tem como. Claro. Doutor Bruno, agora eu queria trazer muito para esse lado, e a gente vai definir mais, porque as pessoas, eu sei que perguntam muito sobre isso, muitas perguntaram aqui, inclusive sobre medicamento. Nós vamos falar sobre essa questão, o que mais muitos falando, dando depoimento aí, sobre a sensação de passar por essa questão de depressão, ou pelo menos aquela suspeita, né, de que já está no caminho, né, doutor? Porque às vezes até consegue voltar para trás, mas só a suspeita, só o começar, e se a gente não for logo numa consulta, alguma coisa, já é um terror, né? Eu queria entender o seguinte, o ano passado, eu entrevistei, por pouco tempo no meu programa, esse programa que eu conduzo, de Corpo e Alma, que é um programa motivacional, tá? Para as pessoas que assistem procurarem
justamente isso daí. Você está num estado de inércia, não sabe o que fazer, ou então você perdeu o emprego, foi despedido, você está triste, está para baixo, você procurar se reinventar na sua vida de alguma forma e pôr os seus sonhos para funcionar. Mas para isso você tem que ter coragem de dar o primeiro passo, certo? A intenção do programa é essa. A minha A tia intenção do programa é Patrícia tá essa. aí. Um beijo pra Isso Patrícia. aí? Beijo. A intenção é essa e também falar sobre empreendedorismo. Então, esse caso, por exemplo, sobre depressão, isso atinge muito quem quer empreender. Porque se a pessoa tem uma vontade de concluir um sonho, ela vai ter sempre alguma coisa segurando ela se ela estiver no estado de depressão. Bom, mas antes da gente poder falar um pouquinho mais disso, e os tratamentos para isso, eu quero dizer o seguinte, quando eu falei que no ano passado eu conversei com uma terapeuta familiar, nós falamos sobre o mês do Setembro Amarelo, daquela campanha, né? Como que é? Suicídio não é a solução, diga sim à vida, tá? E desde aquela época já tinha aumentado um índice que aumentou de suicídios entre os adolescentes na faixa entre 15 e 24 anos, corresponde num período foi de 2005 a 2017, uma coisa assim, já estava correspondendo, equivalente, vamos dizer assim, é a segunda causa maior de morte é o suicídio, né? Isso daí já foi constatado, tá? Pela OMS, a segunda causa de morte é o suicídio. Mas o que se detectou é que houve um aumento muito grande, considerável, entre os adolescentes de 15 a 24, 26 anos, entendeu? E que isso não podemos deixar que venha de uma depressão. Então, eu gostaria que o senhor me falasse um pouco dessa questão, deste aumento do número de suicídios entre os adolescentes e como que a depressão, porque tem vários motivos, eles citam assim, depressão, bullying, violência sexual, violência doméstica, o álcool, ok. Só que eu acho que todas essas, depois da depressão, acabam caindo na depressão. E, de repente, a pessoa não vê saída e acha que é a melhor forma de sair. E, de repente, um adolescente, para não dar trabalho aos pais, às vezes até por excesso de amor ou falta deles, resolve se suicidar. Então, por favor, fale um pouco sobre esse assunto, esse alto número de suicídios e depressão nessa faixa etária tão jovem. Um abraço aí pro Juliano, meu tio, que tá me vendo aí, carinho enorme por ele, quase como se fosse família, os amigos, tudo Vamos lá. Juliano é como se fosse Os um amigos de pai pra mim. infância, gente. Mas ele é mais que amigo, ele é como se fosse um pai. Mas, enfim, tem aqui também seus pacientes, todos aqui passeando, é alguma coisa, quem não vai ser, até eu vou acabar sendo já. Mas aí. Não vai não. Então, na verdade, antes de entrar no tema suicídio, eu queria deixar aqui o telefone do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Ele é 24 horas, é em todo o território nacional. Pessoa que estiver lá pensando em se matar, na hora lá, tá desesperada. Ligar 188, a ligação é gratuita. E realmente, realmente é um serviço que salva muitas vidas. É um trabalho voluntário, que muita gente faz de forma voluntária, por amor mesmo. Eu conheço pessoas que trabalham no CVV, trabalham de forma voluntária. Eu conheço jornalista que trabalha lá, enfim. Então, vale a pena ter esse número aí em mente. Depois eu vou voltar nesse assunto, porque tem um app aí de um recente seguidor meu aí que me mostrou hoje um app que ele lançou interessante. Depois eu vou falar isso, vou querer saber sua opinião também. Mas e essa questão, então, dos adolescentes? Como detectar isso? O que está acontecendo com os adolescentes? A depressão, na verdade, os sintomas delas, para as 3 faixas etárias, né, criança, adolescente e idoso, os sintomas basicamente são os mesmos, mas com algumas variações. Por exemplo, nas crianças e nos adolescentes, é muito comum, às vezes, manifestar como agressividade. Então, aquela criança que está agressiva, xingando demais, respondendo os pais e brigando. Aí você fala assim, não, mas todo adolescente é assim, briga, xinga. É a fase. Aborrecência. 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 E, de fato, é a fase. Existe até uma explicação, a neurociência até explica
a questão do desenvolvimento neurocerebral, de acordo com a fase de acordo com essa fase aí dos 15 aos 25 anos, que explica um pouco isso. Mas, enfim, irritabilidade, isolamento social, então aquela criança que fica no quarto, trancada, não quer conversar. A principal dica é o seguinte, é uma mudança de comportamento. Aquela pessoa que fala assim, meu filho fica trancado no quarto o dia inteiro. Aí você pergunta, você tem quanto tempo que ele fica trancado no quarto o dia inteiro? Não, já tem uns 3 anos. Não, então isso não é certo. o que a gente tem que ficar atento é com a mudança. Olha, meu filho tá bem, tranquilo, vai para as festas, conversa comigo, sempre foi muito carinhoso comigo, ele é um grande, ele tem uma afinidade com os pais bacana, de uma hora para outra ele não quer conversa com ninguém, ele não está se relacionando mais com os amigos na escola. É diferente uma pessoa que não está se relacionando com todo mundo daquela pessoa que sempre já foi mais fechada. Então, assim, a depressão, ela tem um caráter episódico. A pessoa funciona de um jeito, e aí de uma hora para outra ela, começa a funcionar de outro jeito. Entende? Certo, não, meu filho é mais fechado. Mas se ele sempre foi fechado, isso não é um indício que ele está deprimido ou alguma coisa. O indício é aquela mudança, tá? Correto, correto. E a gente tem que entender também o seguinte, que nessa idade, nessa faixa etária, os sintomas da depressão, eles podem se confundir com muitas coisas. Com o uso de drogas, por exemplo, né? As fases iniciais da esquizofrenia também, que a esquizofrenia, os transtornos psicóticos. Exato, aí, ó, a Vânia está falando mudança repentina. Ela definiu bem, é mais ou menos isso mesmo. A Vânia deve ser a minha amiga de infância. Só amiga de infância, a Vânia. Amiga de infância. A Vânia falou, é isso mesmo, é uma mudança no padrão do funcionamento daquela pessoa. Isso vale para criança, para adolescente e para idoso. Mas, em relação ao suicídio, como você comentou aí, a faixa de risco realmente é dos 15 aos 25. É uma maneira arbitrária, mas dá para a gente entender. Dos 15 aos 25 e depois acima dos 65. Então, a gente percebe, mais uma vez, voltando naqueles extremos que eu te falei, o extremo de pobreza e o extremo da riqueza, se é que a gente pode dizer assim, são fatores de risco, os extremos de idade também. O adolescente, essa questão da tecnologia também, porque veja bem, antigamente nós falávamos assim, a minha mãe, a sua mãe, a mãe de muitos aqui, os pais, a mãe, né, principalmente, tinha muito tempo para os filhos, porque a função principal era ser dona de casa, tá? E que é uma função e tanto, vamos falar a verdade, gente, eu acho que ela é sacrificante até porque ela não é nem remunerada, já começa por aí, né? Bom, mas havia-se mais tempo, tá? Para você estar ali próximo vendo o que está acontecendo. Então, o menino podia ser... Hoje em dia, a gente fala que ele é imperativo. Antigamente, a gente falava que a hiperatividade era que o menino era atazanado, né? Subia no muro, subia nas árvores. Então, assim, cada época tem um nome para isso, né? Bom, aí o que acontece? Hoje em dia, os pais, eu vejo na minha família, meus irmãos, todos, né? Meu irmão trabalha, a esposa trabalha, meio período, isso, aquilo. Os filhos ótimos, graças a Deus, meus sobrinhos são bem concentrados. Por quê? Porque, de qualquer maneira, tem esses pais que vão para fora, trabalham, mas quando chegam em casa, tem um tempo para os filhos. Será que essa questão também de buscar essa fuga no suicídio, talvez não passe exatamente por essa questão de falta de atenção dos pais, não no sentido de quantidade de tempo, mas da qualidade de tempo, e a facilidade de estar tudo na mão, criando aqueles filhos Nutelas, que hoje em dia é o seguinte, o menino chora, bate o pé, o pai e a mãe preferem entregar o celular na mão e pronto, está tudo resolvido, vamos embora, entendeu? Então, eu queria falar sobre esse ponto também, da responsabilidade dos pais em relação a isso. Claro, eu acho que a responsabilidade dos pais ela é fundamental, né? Isso a gente vê muito quando a gente está... Eu não faço, mas a psicologia infantil, né? Na verdade, o que um psicólogo que trabalha com criança faz, e faz brilhantemente, na verdade, é orientar o pai, a mãe, a criança, essa relação aí. Não tem como um pai chegar e entregar uma criança para um psicólogo e falar, resolve.
né? Na verdade, aí ele vai ali fazer essa dinâmica. Agora, eu tenho um pouco de cuidado em relação quando a gente fala de gerações. Antigamente era assim, hoje é assim, no passado era assim, hoje é assim. A gente pode entrar numa coisa que é até um palavrão que chama anacronismo, que é a gente, olhar o tempo atual, olhar o passado com a lente atual, né? Então a gente tem uma noção hoje do presente e a gente olha para o passado e fala, olha, no passado era assim, né? E a gente vê, por exemplo... Saudosismo. E a gente vê, por exemplo, que 2.000, 3.000, 4.000 anos antes de Cristo, né? Naquela época, eles já reclamavam da infância. Então, tipo assim, olha, tem papiros aí de 4.000 anos atrás que falaram os jovens de hoje não respeitam... os antigos, os mais velhos. Isso coisa de 4.000 anos atrás. Então, gera um pouco de saudosismo. A gente tem que pensar que no passado a mortalidade era menor, a mortalidade não, desculpa, a expectativa de vida era menor, as doenças não eram tratadas da forma que são tratadas hoje. Claro que eu volto a falar, a gente tem que tomar um certo cuidado, quando você falou aí da criança hiperativa, né? A gente volta naquela palavrinha que eu comentei do início. Qual é o prejuízo? Se uma criança ela for hiperativa, mas ela não tiver um problema escolar, não tiver perturbando os outros, tiver tendo boas notas, tiver os amiguinhos dela, ou seja, se a vida dela estiver bem, do ponto de vista da escola, do ponto de vista social, todo mundo gosta dela, ela se relaciona bem com todo mundo, e ela está tendo as melhores notas na escola, ou que não tem as melhores notas, mas que está dentro da média, deixa ela ser hiperativa, gente. Agora... Exatamente. Agora, se ela está sendo hiperativa, se ninguém na escola, se ninguém da sala dela gosta dela por isso, olha, ela tem um prejuízo social. Ela não consegue acompanhar os coleguinhas na escola. Olha, ela tem um prejuízo intelectual, ela não está aprendendo. Aí sim é hora do médico, do psicólogo intervir. Agora, o que a gente vê é o seguinte, às vezes a pessoa tem uma manifestação, ela está hiperativa, mas ela não tem prejuízo nenhum na vida dela. Então, deixa ela do jeito que ela é. Entende? Então, tem um lado das pessoas, dizerem assim, olha, psiquiatria, psicologia é coisa para fresco, isso é frescura. Isso é muito ruim. Mas o outro polo também é ruim, né? Tudo que eu faço diferente é motivo, errado. Não, motivo para errado, né? Eu atendi uma mãe há um tempo atrás que ela falou assim, olha, eu não vou lembrar aqui como é que era exatamente, mas ela falou, olha, meu filho, ele tem todo um ritual para estudar, para fazer não sei o que e tal. Aí eu foquei para ele e falei assim, olha, qual é o prejuízo que ele tem? Ah, não sei, porque na escola ele está bem, nos amigos, ele está tudo bem. Não, então deixa ele viver do jeito que ele quer viver. Entende? Agora, se tem um prejuízo, aí é outra história. Isso vale para depressão, vale para tudo. Tá. E no caso aí... Se você pegar todos os transtornos, todos eles, eu arrisco a dizer aqui que todos, 100%, vai ter lá uma parte que vai falar assim, é necessário ter um prejuízo. Se a pessoa anda pelado no meio da rua, ela é doida? Se ela for índia, não vai ter rua, né? Mas vai depender do contexto que ela está. Se ela estiver numa cultura onde aquele comportamento é normal, não é doida. Então, a gente tem que associar o comportamento, a cultura e aonde ele está inserido. E esse é um ponto importante que a gente tem que pensar. Ou seja, o ângulo tem que ser aberto, né? Não pode ser aquela coisa obtusa. Você tem que ter uma visão geral, ampliar. Agora, aqui a gente fala, e teve alguém que aqui perguntou sobre ansiedade atrapalha a minha vida, muitos aqui falando sobre isso. Deixa eu até ler aqui um pouquinho. Quem dera se minha depressão fosse brigar com o namorado, perder emprego. Eu tenho toque, sem ter problema. Mesmo estando bem, o toque aparece e me tortura. A Rose falou isso. Outra aqui falando que é viúva, né? Com 4 filhos, enfim. A questão, né, dos problemas de cada um. Todo excesso é preocupante. Uma fala que todo excesso é preocupante, é o que ele falou, todo excesso é preocupante. Aliás, em tudo, né, gente? Se você bebe demais, é preocupante. Se você faz exercício até demais, aquela pessoa viciada tem algum problema, porque também tudo em excesso, né? Até o bolo faz mal se a gente comer demais,
vai também deixar de comer, ficar se privando. Engorda. Mas se a gente se privar também desse direito, também já é um problema aí de algum, né, passa pela saúde mental, porque também você está se privando, quase que se punindo pelo fato de não comer um pedaço, né? Então também tem isso. Bom, aí tem uma aqui que falou, doutor Bruno é nota 1000, estou vendo, estou constatando, muito bem. Meu filho não dorme como uma criança, só sente sono de manhã, a noite toda acordado. Foi a Roberta Brás. Vamos falar aí sobre isso daí. Tem alguma coisa a ver? Só sente sono de manhã e a noite toda acordado. Para Roberta Brás. E aí? Os transtornos do sono, né? Existe realmente os transtornos primários do sono, onde a pessoa ela não tem nenhum outro problema, o problema é só sono. Mas, de um modo geral, a grande maioria dos problemas associados a sono é a insônia secundária, ou seja, a pessoa tem um transtorno depressivo que manifesta como insônia. A pessoa tem uma ansiedade que manifesta como insônia. E, principalmente, a questão de hábito, né? Na medicina, eu não falo só na psiquiatria, não. Na medicina, quando você está estudando as doenças, tudo vem lá. A hora que você entra na parte de tratamento, vem lá assim. Tratamento não farmacológico e tratamento farmacológico. Eu gosto de usar alguns exemplos concretos. Por exemplo, uma hipertensão. Ótimo. Uma pessoa que começar a fazer uma caminhada e mudar, fazer uma caminhada, não nessa época de pandemia, né? Mas fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, melhorar a alimentação, ela muitas vezes consegue controlar a hipertensão sem medicamento. O sono, por exemplo, essa criança, a gente tem que pensar, o que ela está fazendo à noite? Será que ela está mexendo no tablet? Será que ela está tendo uma alimentação mais pesada? Será que a casa está muito animada, com muita televisão, muita luz, muita agitação, né? A gente sabe, por exemplo, que... Porque saiu do normal. Porque saiu do normal, até porque saiu do normal, né, doutor? Ela trocou o dia pela noite, né? Saiu do normal. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, antes da gente começar a pensar em querer medicar, nossa, ela tem insônia, ela tem isso, ela tem aquilo. Não, parece que ela não tem insônia. Parece que ela está trocando o dia pela noite. O primeiro ponto que a gente tem que pensar é mudança de hábito de vida. Para depois pensar em outra. A gente sempre começa do mais simples para o mais complexo. Será que ela tem uma apneia do sono? Será que ela tem um insônia, sonambulismo, não sei o quê? Não, vamos começar do mais simples. Será que os hábitos dela não estão errados? Né? Às vezes, a gente sabe, por exemplo, o seguinte, a insônia, existe a doença do sono, existe a insônia secundária associada aos transtornos, mas, por exemplo, a gente sabe que aonde não tem energia elétrica, por exemplo, zona rural, né? Algumas zonas rurais não tem energia elétrica, acabou, o sol acabou. A insônia nesses lugares, ela é muito menos prevalente. Ela é muito menos prevalente. Porque a eletricidade, ela está associada... Relógio biológico. Relógio biológico. Então, olha, se ela está lá deitada, essa criança está deitada lá na caminha dela, com o celular, com o tablet, mexendo, começou lá 7 horas da noite, começou a mexer até meia-noite, ela não vai dormir mesmo. Aí chegou durante o dia, ela dorme. Então, ela precisa fazer uma inversão nisso daí. Se mesmo, isso a gente chama de higiene do sono. É uma série de medidas que a pessoa pode fazer para melhorar o sono. Feito a higiene do sono, não resolveu e tudo, aí sim, a gente pode pensar em algum outro transtorno e, de repente, fazer uma polissonografia para investigar. Mas, de um modo geral, a gente percebe que aquelas pessoas que praticam a higiene do sono, que é de graça, e não é remédio, não é nada, é de graça, é mudança de hábito comportamental, a gente já tem uma melhora, assim, estrondosa. Eu quero, antes de ir para uma pergunta aqui que eu quero, sobre ainda as crianças, sobre medicação, que também vai atender e responder a muitas perguntas aqui, tem também aqui a Ângela de Fátima Costa, ela perguntou um pouquinho antes dessa que nós falamos agora. Sou mãe de um garoto de 10 anos, exatamente uma coisa aí que você falou agora. Sou mãe de um garoto de 10 anos e noto que ele está mudando depois que começou, olha só, é aquilo que a gente falou, a jogar um vídeo, aquele videogame, aquele jogo Fortnite. Devo me preocupar? Olha que interessante. Eu acho que deve sim. Eu acho que deve se preocupar, não pelo Fortnite em si. Existe essa questão da gente associar videogame à violência, à mudança de comportamento, também daria uma outra live, porque esse é um assunto muito complexo
Tem gente que fala que o videogame pode atrapalhar, tem gente que fala que pode melhorar. De um modo geral, a gente não consegue, atualmente, a gente não consegue associar videogame, não tem nenhum estudo robusto, nada forte Sim. que fala, olha, videogame aumenta a violência, ou videogame piora isso, piora aquilo. Não, não existe, tá? Agora, o que chama atenção aí não é o videogame, é a mudança de comportamento, né? É a Muitas vezes perda, né? Se tiver Hã? tendo alguma perda, se tiver tendo alguma perda, que ela tem que prestar atenção. Um Exatamente, alguma déficit. perda. Exato. Às vezes pode ser até por uma compulsão pelo videogame, né? Ou às vezes ela está com algum problema e está buscando a fuga no videogame. Ou então ela realmente está ficando dependente do videogame, uma dependência tecnológica. Isso a gente Sim. pode começar a pensar. Se tem uma relação no tempo clara entre videogame e a mudança de comportamento, talvez exista alguma associação aí. E além disso, esses videogames hoje também, né, hoje em dia essa tecnologia está muito assim, de interação. Então, eu acho que esses videogames a pessoa conversa muito com outras pessoas. Então tem que ficar atento. Eles se interagem, são amigos. Às vezes você põe um jogo. Eu sei porque meu sobrinho tem esse jogo, e você pode colocar mais 2 ou 3 coleguinhas ao mesmo tempo, eles estão entre eles como se estivesse pessoalmente, entendeu? Isso. Jogando. Mas aí a gente tem que, eu acho que os pais têm que ficar atentos, dependendo de 10 anos, né? A gente sabe que na internet tem muita pedofilia, tem muita pessoa aproveitador. Então, assim, essa interação social, a interação social da criança com o terceiro que está fora, né? Sim. Isso tem que ser monitorado pelos pais. Se você me permite falar uma coisa aqui, até puxando um pouquinho dentro, como eu te falei no início, que eu tenho especialização em dependência química, um dos fatores de prevenção contra droga, e eu ainda falo mais, não só contra drogas, contra tudo, é que criança, ela precisa ser monitorada pelo pai. Essa ideia do que eu confio no meu filho, deixa ele fazer o que ele quiser, porque eu confio nele. Isso, Karen, já tem estudos comprovando que aquelas crianças que são monitoradas pelos pais, olha, que hora que você vai chegar em casa, com quem que você está e aonde você foi. Exatamente. Tá? Essas crianças que têm esse monitoramento, elas estão mais protegidas do que aquelas que não têm o monitoramento. Isso eu não estou falando da minha cabeça. Isso tem estudo provando isso. Por quê? Adolescente, criança, eles não são confiáveis. Sinto dizer aos papais e mamães que acham que adolescente é confiável. Não é. Então a gente tem que estar em cima. A gente pode dar uma certa liberdade. Eu não estou aqui falando para a gente colocar chip neles e ficar monitorando eles, não. Não é isso. Eles têm a individualidade deles. Mas só aproveitando esse gancho que você falou de colocar o chip, a Aline entrou aqui e eu estou falando, oi, Cris, para meus amigos aí que sempre me acompanham, tá todo mundo aí. É o seguinte, isso com adolescente também, isso com adolescentes também tem que monitorar o celular deles? Aí deixa eu dar a minha resposta, depois a do doutor, eu posso estar até errada, mas eu vou te falar uma coisa. Se eu fosse você, monitorava sim. Por quê? Bom, para mim eu acho o seguinte, pode ter, mas ele não precisa saber que você está monitorando. Aí agora com a palavra o doutor. A gente assim, tem que tomar um cuidado, cara. É um assunto muito polêmico. Né? Assim, muito. Polêmico no sentido assim, poxa, mas aí você está tirando a privacidade dele. Né? Não, ele não precisa saber. Ele não precisa saber que você está. Você pode fazer. 16 anos, né? 17 anos, aí já está quase virando adulto. Tal. Não, aí já. Né? Ele precisa ter a liberdade dele. Mas o que eu quero dizer é assim, chega um certo ponto que a gente começa a invadir. A gente não pode invadir. Mas assim, saber com quem, eu acho assim, fundamental. Assim, especificamente se tem que monitorar celular e tal, aí eu já não vou entrar nesse assunto. Mas assim, saber aonde está, com quem está, começou a perceber um comportamento estranho em relação a celular, em relação à amizade, tem que ficar atento. Adolescente não é confiável. Você ficar na cola dele, no pé dele, isso é um sinal de amor, isso é um sinal de proteção, porque lá na frente ele vai te agradecer. Né? Então essa mãe que falou, olha, meu filho depois que ele começou no Fortnite, ele está diferente. Claro, tem que pensar, olha, às vezes está ficando dependente do videogame, às vezes está tendo uma compulsão pelo videogame.
Mas por que não ele pode estar conversando com alguém também? Eu não estou falando que está, mas é uma Claro. coisa que tem que ficar atento. A internet, hoje, a gente coloca para dentro da nossa casa qualquer pessoa estranha. Infelizmente, essa é a realidade. Claro. E os jovens, por ter uma imaturidade, essas crianças, elas estão mais vulneráveis. Então, por exemplo, meu filho lá em casa, eu não confio, tá? Não estou falando que eu confio. Mas pela idade, não tem jeito de confiar. Qual que é a idade? Qual é a idade? Ele tem Qual a 10, idade? ele tem 8. Ele tem 8 anos. Oi, o não. Lucas tem 8 e o João Vitor tem 3. Então, assim, ele fala, olha, um dia ele estava jogando videogame lá, entrou uma voz lá, eu falei, ó, ele já saiu correndo, apavorado e tal. Mas eu estava lá. Se eu não estivesse lá, claro, eu não tenho certeza que ele ia fazer isso. Então, assim, claro, essa ideia da gente querer confiar demais em criança não dá certo. Tem que monitorar, sim. Ela não é dona do nariz dela. Os tratamentos alternativos, não tanto, não só os antidepressivos, como também falar dos tratamentos alternativos, tá? E até para pessoa ansiosa como eu. Mas vamos lá. É euforia mesmo, Vânia, tem razão. Nossa, uma loucura isso. Mas me fala um pouquinho quais são os tratamentos que a gente pode aplicar, mesmo os pais, em relação aos filhos, o que eles podem perceber, como perceber, você já falou sobre essas atitudes, mas como pode tratar, desde os tratamentos alternativos até os antidepressivos. Porque antidepressivo tem aquele mito que se fala o seguinte, a pessoa vicia e depois, às vezes, nem faz mais tanto resultado, ou se faz, prejudica. Então, me fale dessas duas alternativas. Tá. Primeiro, antidepressivo. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, antidepressivo, tá? Antidepressivo não causa dependência. A chance de uma pessoa ficar dependente de antidepressivo é 0. Não existe essa chance, tá? Mas aí a gente tem que pensar o que é antidepressivo e o que é ansiolítico. Clonazepam, igual alguém falou aí, clonazepam não é antidepressivo. Os medicamentos tarja preta, clonazepam, diazepam, alprazolam, isso sim causa dependência. Mas isso não é Alguém perguntou isso. Alguém perguntou isso. Se perguntou isso aí na primeira vez, você viu, né? Sobre, eu acho que o clonazepam? Toma direto. Clonazepam, sei lá. Agora, toma direto. Antidepressivo em si, antidepressivo não causa dependência. A chance de uma pessoa ficar dependente de antidepressivo é 0. Não fica dependente de antidepressivo, é 0. Ponto. A pessoa está perguntando de Limbitrol aí. Limbitrol é uma marca, tem associação de antidepressivo com ansiolítico. Limbitrol, sim, pode causar dependência, tá? Então, assim, primeiro quando a gente fala medicamento que o psiquiatra passa causa dependência, você tem que pensar assim, qual medicamento? Não dá para você falar de generalizar. Tá? Antidepressivo não causa. ESC é antidepressivo. Clonazepam. E tem aquele negócio também de. Eu não sei se é clodiazepóxido, não tem um negócio assim que o pessoal usa muito para. Tá no Limbitrol aí que a pessoa falou, que alguém comentou aí. Que isso torna dependência. Isso traz dependência. Mas assim, Karen, a gente tem que pensar o seguinte: causa dependência também quando a pessoa toma sem orientação. A pessoa tomando com orientação, por um curto período, tá? E aqui eu vou defender os psiquiatras, porque a maioria das pessoas que tomam os benzodiazepínicos, que são os medicamentos que causam dependência, em doses altas e por longos períodos de tempo, não são os psiquiatras que passam. Isso já tem estudo mostrando isso, que são as outras especialidades que normalmente prescrevem esses medicamentos em doses mais altas e por longos períodos de tempo. Então, assim, o importante é a pessoa fazer um tratamento com orientação médica, claro, conversar com o seu médico, discutir com o seu médico, mas essa ideia, eu não vou tomar remédio porque eu vou ficar dependente, isso é uma ideia totalmente equivocada. A gente sabe, por exemplo, que os transtornos mentais não tratados, eles aumentam a chance da pessoa ter um infarto, aumenta a chance dessa pessoa ter câncer, aumenta a chance dessa pessoa ter uma série de doenças físicas. De um modo geral, uma depressão não tratada, ela está associada com aumento da mortalidade.
Pessoas com transtornos mentais que não são tratadas, elas têm uma mortalidade maior do que aquelas que são tratadas. Acho que a Raquel está perguntando aí por quanto tempo tem que tratar. Existem alguns protocolos para isso. Às vezes a gente trata durante 1 ano, às vezes a gente trata durante 2 anos. Tem pessoas que durante 5 anos. Isso vai depender muito. Mas pode falar. perguntar. Não, é porque aqui tem uma também que falou assim, doutor, uma pessoa bela e amável, mas há tempos que trabalha e vive por necessidade, não por prazer. Foi diagnosticada depressiva, mas ela convive com pessoas que não a valorizam. Pode ser um motivo? A Mel Nunes, quer dizer, motivo você está dizendo para depressão, né, Mel Nunes? Eu acho que ela está falando da Não sei. causa, né? Da causa, É difícil a gente falar de uma causa única, porque a gente pode pensar assim, todo mundo que não é valorizado deprime? Não. Né? Não. Todo mundo que não é valorizado deprime? Não. Aí a maneira como a pessoa reage a um evento negativo, isso varia de pessoa para pessoa. Então, assim, mas com certeza pode ser uma das causas, não a única. Tá? Tem uma aqui. Então a pessoa. Senão daqui a pouco o Samuel vai me xingar. Hã? O Samuel já vai me xingar, que eu ia perguntar. Tem uma pessoa que perguntou, acho que do Prichique, que é o desvenlafaxina. Acho que a pessoa... Tem um pulsão. Esse tem uma também que falou do paroxítona. O que é isso? Aqui, ó, a Celeste Costa perguntou, doutor, é verdade que o Prichique é difícil de fazer a retirada? Eu quero pegar essa pergunta dela para aproveitar para a gente falar isso. Uma coisa é dependência, outra coisa é síndrome de retirada. O Prichique, que na verdade eu vou evitar falar marca, que já falei, né? Mas não é bom a gente falar marca, que é o desvenlafaxina. Por ele ter uma meia-vida curta, o que é meia-vida? Ele fica pouco tempo no organismo. Então, muitas vezes a pessoa toma ele, quando a gente vai fazer uma retirada dele, a pessoa reclama, nossa, eu parei, tem 2 dias que eu não tomo, ou muitas vezes eu não tomei hoje, eu estou sentindo que eu não estou legal. A paroxetina também é mais ou menos assim. Paroxetina, depois de umas 24, 36 horas, eu não tenho no corpo, a pessoa já começa a sentir a falta dela. Que horror! Não, mas isso não é síndrome de abstinência. Isso é síndrome de retirada. Eu acho que assim, não dá tempo a gente falar sobre isso aqui, mas assim, isso não é dependência, gente. Existe maneira da gente retirar isso, mas uma das coisas que mais acontece, que as pessoas associam com dependência, sabe o que é, Karen? É aquela pessoa, é o seguinte, vou pegar o exemplo, os cardiologistas que me perdoam, mas imagina aquela pessoa que tem uma pressão alta, ou que tem um diabetes. Né? Imagina, Karen, imagina uma pessoa que tem diabetes e ela toma insulina. Aí ela fala assim, olha, se eu parar de tomar insulina, meu diabetes volta. Então eu sou dependente da insulina? Eu viro para ele e falo, você é dependente da insulina sim. Beleza. Uma pessoa que toma antidepressivo tem 10 anos. Essa pessoa para de tomar antidepressivo e a depressão volta. Ela fala assim, eu sou dependente do antidepressivo? Eu falo, você é dependente do antidepressivo sim. Mas aí que está o pulo do gato. Foi o antidepressivo que tornou ela dependente? Não. Ela está dependente do antidepressivo por conta da doença. E não por conta do antidepressivo. Não porque ela simplesmente acostumou. Entendi. A própria doença necessita desse cuidado, digamos assim. É diferente porque a pessoa viveu a vida inteira na depressão. Aí ela começa a tomar um antidepressivo. Aí ela começa a ver o outro lado da vida. Uma vida sem depressão e uma vida boa. Aí ela para de tomar um antidepressivo, aí volta a depressão. Ela fala, eu fiquei dependente. Não, ela não ficou dependente. Ela voltou para o estado que ela estava antes. Diferente, por exemplo, de alguns medicamentos tarja preta que causam dependência. Onde a pessoa não tem um problema e a hora ela começa a tomar o remédio, quando ela para com o remédio, o problema instala. Os antidepressivos, eles não mexem
Você nunca vai ver, por exemplo, um jovem, nós falamos de jovem, falando, eu vou cheirar um antidepressivo aqui, que eu vou pra festa, vou ficar doidão. Você não vê isso, né? Que ótimo, não. Existe medicamentos que geram essa sensação de prazer. Tomar antidepressivo é uma coisa ruim. O antidepressivo, normalmente, quando eu começo a tomar... Em excesso, né? Tudo em excesso. Não. Esse antidepressivo. Não. Antidepressivo, ele corrige o que está alterado. Ele não mexe no organismo normal. Então, aquela pessoa que não tem nada, que toma um antidepressivo, ela só vai ter efeito colateral. Ela não vai ter benefício nenhum. Entendeu? Entendi. Antidepressivo corrige aquilo que está alterado. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Tem uma pergunta aqui, antes de eu falar mais os 2 últimos pontos, digamos assim. Ela falou uma coisa que é uma coisa que eu já tomei. Minha irmã tomou, minha mãe tomou durante muito tempo, mas cada hora era assim, ou era para dar um pouco mais de ânimo, ou então era para baixar um pouco a ansiedade. Até hoje eu não sei para qual dos dois que... Enfim, é o tal do fluoxetina, só que o dela aqui é de 40 gramas, o meu era 20, a metade. Ela tá assim, ó, a Jaqueline Monteiro. Ela fala assim, eu tomo fluoxetina de 40 gramas. Ô, louco, eu com 20 já estava preocupado, mas enfim. O fluoxetina, afinal de contas, eu tomava, acho que eu lembro que o meu médico falou assim, eu falei assim, eu estou muito ansiosa, tal, aí era para dar uma equilibrada. Entendeu? Eu acho que foi nesse sentido, isso tem muito tempo. Entendeu? E também cheguei a tomar porque foi falado o seguinte, você está mais um pouco, vamos dizer, um pouco desanimada, tal, toma fluoxetina para também te dar um pouco de ânimo. Ou seja, ficou nos dois. Então, até que eu gostaria que falasse um pouquinho sobre isso, o fluoxetina. Se ele tem a ver com essa questão de depressão, se ele é utilizado para isso também, eu não sei. Sim. É? O antidepressivo é utilizado para depressão, é utilizado para ansiedade, mas não é utilizado para dar ânimo. É utilizado para corrigir o que está alterado. Uma pessoa... Então é a minha ansiedade. Então é a minha ansiedade, que estava no pico, estava muito ansiosa. Sim. Entendi. Uma pessoa que tem depressão, um exemplo, a pessoa está deprimida. E essa depressão está cursando com uma falta de ânimo. Se você trata essa depressão, você vai melhorar o ânimo dessa pessoa. Mas uma pessoa que não tem um transtorno, ela não vai se beneficiar de uma fluoxetina. Ela não vai sentir prazer em tomar fluoxetina. Os antidepressivos, e aí inclui a fluoxetina, corrige o que está alterado. Se não tiver nada alterado, não faz sentido tomar. Aí ela não vai ter benefício. Então, a pessoa que vai ter benefício é aquela pessoa que está alterada. Agora sim, cara, só para mim falar rapidinho aqui, claro. até quando a gente começou com esse assunto, você me perguntou a questão de coisa natural, tratamento alternativo. Isso, são os tratamentos alternativos, isso. Né? A gente tem que pensar o seguinte, tratamento alternativo pode ser uma boa opção, mas as pessoas têm uma tendência a acharem que tudo que é natural é saudável. Isso não, mas peraí. Isso não é real. Mas eu falei de tratamento alternativo também, incluindo a questão, por exemplo, sem ser com remédio, aquele assim, se bem que um não anula o outro, eu acho. O terapeuta, por exemplo, quem faz uma terapia, entendeu? Às vezes a terapia corrige talvez um problema, talvez de início de depressão, mas conforme o grau da depressão, é necessário conciliar com a parte medicamentosa. Né? Claro. Agora, o que você está falando é do tratamento alternativo no sentido de remédios naturais? Na isso? verdade, assim, eu acho que os psicólogos, a terapia, ela nem é um tratamento alternativo, não. A terapia é um tratamento mesmo, real, não é alternativo. Né? A terapia, claro, que vai ter pessoas, num primeiro momento, que vão se beneficiar mais de medicamento. Vai ter pessoas que, num primeiro momento, vão se beneficiar mais de uma terapia. Um exemplo que você deu aí dessa criança de 4 anos que sofreu bullying e tal, provavelmente ela vai se beneficiar mais de uma terapia. Claro que se ela já tiver uma síndrome depressiva grave instalada, uma medicação vai ser necessária. Mas então, assim, a terapia não é um tratamento alternativo. A terapia é um tratamento... O psiquiatra sem o psicólogo, a medicação sem a terapia, a gente costuma ter um resultado limitado. E vice-versa. Agora, o que eu queria deixar claro aqui é em relação a essas questões de chás,
de medicamento caseiro. As pessoas têm uma tendência a achar que tudo que é natural faz bem. Ah, não é. Né? E a gente sabe, É por muito exemplo, papo zen, né? Erva de São João, que tem gente que toma, é um medicamento abortivo, né? Aristóteles, Aristóteles não, Sócrates, há 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, morreu tomando chá, foi condenado, tomou chá de cicuta e morreu. Então, assim, veneno de cobra é natural, picada de escorpião é natural. Então, nem sempre o que é natural é melhor, nem sempre a homeopatia é melhor do que a alopatia. Então, a gente tem que saber o que é natural e o que não é, né? Então, isso é uma coisa meio vaga. Mas, enfim, com certeza, tá? A gente falava do sono. Por exemplo, a pessoa que está com insônia, se ela fizer a higiene do sono, ela vai dormir melhor, mesmo que ela tenha uma necessidade de algum medicamento. Um hipertenso, fizer uma atividade física, melhorar a alimentação, que seria um tratamento alternativo, iria resolver. Aqui, ó, a Mel Nunes está falando, amo chás, né? Tem que saber qual chá, não. né? A se gente... Nossa, se for o ayahuasca, ela tá lascada. Se for um chá de camomila, talvez ela tá tranquila. Então, assim, depende do chá. Né? Eu tomava fluoxetina, meu médico deu risada mesmo. Eu sou mais... não, a minha irmã é engraçada. Minha irmã falou aqui, Klein, eu tomo fluoxetina, meu médico deu risada mesmo. Eu sou mais de blá, blá, blá do que ficar quieta. Eu sou muito específica. Mas, Klein, já é uma outra situação. A minha irmã, ela gosta de trocar um pouco a situação, porque é difícil ela entender que medicamento é medicamento. Você vê, eu mesmo tomei fluoxetina e não sabia que isso... até então, fluoxetina surgiu de uma forma muito suave, você está me entendendo? Você está muito com ansiedade, tal, então para dar uma baixada, para você ficar melhor, mais tranquila, me foi receitado. Mas eu nunca achei que fosse passar por uma questão de um antidepressivo. Eu falei, nossa senhora, eu até assustei. Não, mas tudo bem, faz parte. Eu né? acho que não. Eu acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte: o que eu queria deixar claro é o seguinte: o fato de ser natural ou não ser natural, isso não confere a substância dela ser boa ou ela ser ruim. Depende do quê? Mais importante do que se é natural ou não é o que você está tomando, né? Então Entendi. a Mel, né? Falou do chá. Mel, amo chás. Chá faz bem? Depende do chá. Depende do chá. Não pode generalizar. Agora, chá é bom. Depende do chá. Aliás, também aqui está um negócio. Às vezes você faz um tratamento com medicamento, não quer dizer que o chá é um agregado. Às vezes vem para, como dizer, é um plus, né? Que nem a gente fala, né? Um chá de erva cidreira, né? Que é calmante, não tem uma coisa assim, chá de camomila, né? Para neném, até para gente. Ok, eu acho que uma coisa não anula a outra, até porque tudo que é natural é bem-vindo. Mas não quer dizer que só isso vai curar um problema mais sério. Lógico, né? Agora, doutora, é o seguinte... Né? Não é tudo que é natural que é bem-vindo, não. Depende do natural. Gente, isso já é uma outra live, tá? Pra gente saber o que é o natural bom, o que não é. É uma outra live. Mas vamos aqui, só pra gente ir pro encerramento, é o seguinte. E com relação aos tratamentos, o que você diria, então, para encerrar? Como deve ser a reação, o apoio familiar e dos amigos em relação aos filhos, porque há um tabu também dos pais reconhecerem que o filho sofre de depressão. E às vezes o filho está clamando por aquilo, e esse tabu existe sim, porque eu acredito e eu vejo muitos casos acontecendo, doutora, até hoje. Não, meu filho não sofre de depressão. Não, sofre sim, você vê, é claro isso. E daí o medo de cair nessa questão do suicídio, né? Porque quando chegar, se der conta, já era tarde. Então, quais seriam as dicas, tá? Para, primeiro, se orientar essas pessoas, orientar os filhos, orientar um amigo, orientar um familiar para buscar um tratamento, enfim, as suas dicas de tratamento para essas pessoas, como a família e os amigos lidarem com isso. Poder ajudar, né? Como as pessoas ajudarem. A gente falou mais cedo sobre o que não dizer, né? A Mônica está pedindo para responder a pergunta dela, eu acho que é sobre ela falou Cadê, sobre Mônica? e alprazolam, alguma coisa. Gente de Deus, é muito. Eu acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte, eu falei sobre o que não dizer, a gente tem que pensar o que vai dizer, então, né? A gente falou tanto de coisa, o que não falar, o que não deve falar, o que vai dizer.
A palavra-chave aqui é não julgar e não comparar, né? A gente não deve comparar essa pessoa com outra, ou comparar com a gente mesmo. Olha, não, minha vida é muito ruim, eu não estou assim, por que você está assim? Né? Olha minha vida, eu estou desempregado, não tenho saúde, eu estou feliz. Você tem saúde, está empregado e está triste? Né? Não é uma coisa comparável. O que você sente não é comparável com o que eu sinto. O seu transtorno não é... primeiro ponto é não comparar. E mostrar que você está ali para ajudar. Porque um dos pontos principais que o próprio deprimido ele se nega a pedir ajuda, na verdade não é nem que ele se nega em si. Primeiro que ele não tem a esperança. A gente falou mais cedo, DDD do suicídio, né? Desesperança, desamparo e desespero. Mas outro aspecto importante é que ela não acredita mais. Ela acha que as pessoas vão julgar ela. Ela acha que a pessoa vai diminuir o que ela está sentindo. Isso que você está sentindo aí, não, vamos lá e tal. Então, uma das características da depressão, que é muito pouco falado, é a questão da vergonha. Muitas vezes, o deprimido, ele tem vergonha de estar deprimido. E quando uma pessoa chega para ele e fala, você precisa sair dessa cama, você precisa levantar, isso faz com que ele fique com mais vergonha ainda. Então, às vezes, além dele não ter esperança, eu vou naquele médico, eu vou naquele psicólogo, para quê? Eu não tenho esperança de nada, nada vai resolver. Além disso, ele tem vergonha. Porque o vizinho, o irmão, o tio, o filho falou que é frescura dele. Então ele prefere ficar no quarto dele quieto e não quer paciência com ninguém. Então escutar mais, falar menos e trabalhar a questão da empatia. Tentar se colocar no lugar do outro sem julgamento. Uma das coisas que mais atrapalha o deprimido, uma das coisas que mais agrava a situação dessa pessoa é o julgamento. Você chegar com um deprimido e falar para ele assim, olha, você está precisando rezar. O seu problema é porque você não reza. Você falar isso com uma pessoa deprimida é praticamente você terminar de afundar com essa pessoa. Entende? Não que a oração seja ruim, mas você não pode passar para essa pessoa a ideia de que é falta de Deus, é falta de vontade, é falta disso, é falta daquilo. O julgamento atrapalha, ele só piora. Ninguém está deprimido porque quer estar deprimido. Ela simplesmente está. Ela pode estar bem, ela pode ter ganhado na loteria, estar bem casada, ter um bom emprego, ter uma boa saúde e deprimiu. Ponto final. Ela não está daquele jeito porque ela quer estar. Agora, isso também, a Celeste Costa está falando aqui, existe sim, cara. Eu mesmo relutei muito com relação ao filho dela, a aceitar que a filha dela usasse depressivo. Até o momento, ela tinha muito medo, até o momento que ela encarou e realmente aí a filha dela, ela aceitou e começou a ajudar melhor a filha, tá? Agora, você está me falando dessa questão, a gente falar isso para o próximo, né? A gente falar esse tipo de frase que joga para baixo. Mas como que é interessante. E essa questão é muito antiga, porque eu me lembro, finalizando aqui, porque o pessoal está aqui assim, você está interrompendo ele. Gente, eu tenho que falar, eu tenho que perguntar, e eu tenho que trazer alguns dados, porque senão vai ficar um monólogo, vocês não estão entendendo. E outra coisa, tem trocentas perguntas aqui. Vocês podem mandar, olha só, quem não foi respondido, viu, Samuel? Sei lá quem mais, o tanto aí, Fernando, tudo. Escrevam. Eu vou salvar a live, mas de qualquer forma, escrevam todas essas perguntas que não foram respondidas. Pode mandar. Não sei se, talvez, quem já é paciente do doutor Bruno, já vai estar consultando ele diretamente. Quem não é e está aqui, quer saber, ao invés de repente, lotar, às vezes, a caixa postal dele e estar no trabalho dele, pode mandar para mim, não tem problema. Pode mandar no meu inbox. Pode mandar para mim também. Pode mandar para você também? Então, pronto, pode mandar. Porque mandando para mim, aí eu vejo lá, escrevo e vou mandando assim, né? Umas 3 por dia para ele. Falei, pelo amor de Deus, me responde aqui para a gente mandar de volta. Mas ninguém vai ficar sem resposta, tá bom? Agora, só contar um caso aqui interessante. Um amigo meu da época de colégio, olha que coisa. Era o rapaz, isso em 1900 e... Nossa, você tem que falar baixo, né, gente? 86... Não, isso mesmo, 86. Era do colégio da turma, o mais engraçado, o mais criativo,
Até hoje, houve um reencontro dessa turma há uns 5 anos atrás, e a gente voltou porque eu sou lá de São Paulo, né? Então eu fui lá para minha terra, eu cresci, sou de São Paulo, mas fui criada em Taubaté, no Vale do Paraíba. Voltei a frequentar lá, encontrar, que é a minha turma de referência. E eu soube, incrível, o cara mais alegre, o mais divertido, aquele que era imprescindível na turma, estava numa depressão incrível. E pior do que isso, além dele saber, ele tinha depressão. Só que o problema é que ele ia para o Facebook, ele tomava medicamento, mas ia para o bar e se entregou ao alcoolismo. Então, ou seja, aí que foi a loucura total, porque tinha o remédio para depressão, mas não adiantava nada, porque o álcool junto, quer dizer, uma pessoa que não se cuidava, ele se entregou mesmo. E ele entrava no Facebook e falava coisas absurdas, por exemplo, contra Deus, porque eu odeio, porque esse Deus, não é possível, levou o meu periquito, a periquita dele lá, sei lá, o cachorrinho dele tinha, morria, ele se revoltava. Então você vê que era esse caso. E ele falava palavras que a gente falava, isso é uma blasfêmia. E realmente, eu ligava para ele e falava assim, é um absurdo. Eu ficava horas conversando, meu marido sabia, eu falava assim, não, porque ele está precisando de ajuda. Só que eu falava, menino, reza, não é possível. Você tem amigos, você procura seu irmão, sua família, tal. E eu falava, você não pode, isso é falta de Deus. Eu falava isso, te confesso. Mas no sentido de ajudar, entendeu? Olha que coisa. Mesmo sabendo que era uma doença, mas eu achava que eu tinha que falar, tipo assim, você tem de tudo. Você tem amigos que te amam. Eu amo você, a gente está aqui para te ajudar. E tinha essa cobrança. Não é possível que você está contra Deus. Para com isso. Você precisa ter mais fé. É aquilo que você falou que a gente não pode falar. Mas é difícil a gente não falar umas coisas na hora dessa. É difícil. Você entende? É difícil não falar. E isso que você está falando, cara, é extremamente importante. Só uma coisa, antes que o pessoal fale. Ele faleceu, tá? Tem 3 anos. Faleceu, exatamente, foi internado, enfim, faleceu. Com 50 anos. 2 pontos que você falou aí que eu queria falar rapidinho. O seguinte, não existe nenhum estudo falando sobre isso, mas é muito interessante que a prevalência, isso eu estou falando da minha cabeça, não tem nenhum estudo que mostre isso não, mas eu acho que boa parte dos psiquiatras percebem isso. A prevalência de depressão entre humoristas, ela é muito grande, tá? Então, eu fiz até uma postagem que eu coloquei lá no meu Instagram, assim, por que o palhaço chora, né? Eu vi isso. Chora, vai ser um assunto. Né? Adorei. Então, assim, a prevalência de depressão nos humoristas, pelo menos eu vejo isso, é uma coisa muito grande. Nada documentado em estudo, não, mas é uma coisa que a gente percebe. Agora, em relação ao que você está falando aí, de você falar que você falava algumas coisas querendo ajudar, a maioria das pessoas que atrapalham, elas não querem atrapalhar. Você não chega para um deprimido e fala, sai dessa cama, vamos passear, querendo fazer com que esse deprimido fique mais deprimido ainda. Na maioria das vezes é um pai que está falando isso para um filho, é uma mãe que está falhando, é uma mãe que está falando para o filho, é um namorado que está falando para a namorada e vice-versa, é o esposo. Então, quando a gente fala essas palavras que acaba machucando, que acaba piorando o quadro dessa pessoa, a gente não faz isso de propósito. Intenção. Entende? Uma vez, quando eu falei sobre isso, uma pessoa virou para mim e falou assim, não concordo com você, não. Uma pessoa chegou para mim e falou que eu precisava rezar e para mim foi muito bom. Eu rezei e fiquei bem. Eu não estou falando que você não pode falar com uma pessoa não rezar, mas é a forma como você fala. A forma. Se você trata um deprimido, se você trata a depressão da mesma forma que você trata uma pessoa que está infartada no UTI, igual, não tem problema. Você pode chegar para esse deprimido e falar, olha, eu estou orando por você. Mas se aquela pessoa sentir que você está orando de verdade, que você gosta dela, beleza. Mas se você passar a impressão para ela que ela precisa orar, que ela está deprimida por conta de falta de Deus, ela vai deprimir mais ainda. Então, não é exatamente as palavras, é a forma como você fala. Forma. E a gente atrapalha e muito as pessoas querendo ajudar. Uma pessoa falou para mim assim, pô, mas você está falando isso? Eu estou de saco cheio, é muito mimimi, falando que eu não posso falar, que eu não posso falar. Eu falei, se você está de saco cheio do que é mimimi,
Você imagina o deprimido, como que ele não está mais ainda do saco cheio de você, falando essas coisas com ele. Então, assim, uma pessoa que está deprimida, normalmente ela sente culpa, porque ela está deprimida, então ela se sente culpada, e muitas vezes ela sente vergonha por ela estar naquela situação. Então, o que você fala com ela, na verdade, ela já está conversando com ela mesma. Muitas vezes ela virou para ela e falou assim, gente, não é verdade. Eu não tenho motivo para me estar assim, não. Por que eu estou assim? Ah, eu estou assim porque eu sou uma retardada. Ah, eu estou assim porque eu sou uma inútil. Ah, eu estou assim porque eu sou uma incompetente. Aí vem uma pessoa de fora e ainda fala isso, aí acabou. Aí você terminou de afundar a pessoa. Né? Mas as pessoas que falam isso, elas falam normalmente querendo ajudar. Tudo bem. E acaba atrapalhando. Sim. Mas como você convencer, e aí afinal mesmo, como você convencer essa pessoa? Porque é difícil você conviver com uma pessoa que sofre de depressão e que não encara, você precisa de um tratamento. Aí é o que eu te falo, de duas uma, como você convencer, ou se não convencer, então como você conseguir se desligar disso, entendeu? Porque é complicado. É complicado, ainda mais se for uma pessoa da família, que você convive. Eu acho que se desligar disso, eu acho que a gente não deve desligar, porque se é uma pessoa que a gente gosta, uma pessoa que a gente ama, que está numa situação complicada, a gente tem que fazer isso tudo para tirar ela dali. De um modo geral, é você tentar comendo pelas beiradinhas ali. Se você mostrar para a pessoa, se você mostrar para aquela pessoa que você não está julgando ela, que você está do lado dela, que você está apoiando ela, ou que você está entendendo. Uma frase que eu gosto muito de falar é, olha, eu não sei o que você está passando, mas eu posso imaginar o que você está sentindo. Porque ninguém sabe o que o outro está passando. A gente pode tentar imaginar, até mesmo no consultório. Quando eu estou com um paciente, eu falo, olha, deixa eu tentar imaginar aqui o que você está sentindo. Porque se eu falo, eu sei o que você está passando, eu não sei. Né? Eu posso tentar imaginar o que essa pessoa está passando. Se você trabalha essa questão da sua empatia em relação ao outro, em relação a tentar se colocar no lugar do outro, não julgar, pelas beiradas ali, muitas vezes você consegue convencer essa pessoa. Em último caso, se você não conseguir de jeito nenhum, e essa pessoa estiver aprofundando num quadro depressivo grave, com risco de morte, às vezes você precisa até fazer uma intervenção involuntária. Mas a gente sempre tenta, essa questão involuntária, a gente sempre deixa para o último caso. Mas se você vê um ente seu querido, que está numa cama, está com inanição, não está alimentando, está morrendo, está emagrecendo, tudo, muitas vezes você tem que pegar a força. E casos graves, precisa fazer isso, pegar a força e levar para o hospital. Mas a gente sempre tenta o convencimento. E a empatia, se colocar no lugar do outro, escutar. Assim, várias das vezes a gente é chamado para fazer uma internação involuntária e com um simples diálogo, uma simples escuta, a gente consegue transformar uma internação involuntária numa internação voluntária. Então, a gente tenta sempre convencer a pessoa. E a pessoa, no fundo, ela sabe que ela não está bem, mas ela não aguenta mais ser julgada. Então, se você escutar ela, você colocar do lado dela ali, se escutar ela, facilita bastante. Bastante. Doutora, é o seguinte, nós estamos mesmo que encerrar. Eu tenho que agradecer aqui o Cardotti, que está aqui, meu amigo, Beto Maçã, a gente falando de tempos, hein? Lá da adolescência, amigos aí de escola, tá aí. Tanta gente aqui, meu Deus, que entrou, a minha amiga, a Vânia, os seus pacientes e tantos outros que nós ficamos conhecendo, né? Enfim, todos nós. Eu quero, primeira coisa, agradecer a presença de cada um de vocês que estiveram aqui até agora. Pedir desculpas, porque alguns reclamam, deixa ele falar, mas, como eu falei, a gente quer, enfim, são coisas, gente, natural, porque senão vira um monólogo. E eu vejo muitas perguntas aqui que, de repente, eu tento encaixar, quando ele está falando alguma coisa, às vezes ele dá um gancho para eu poder encaixar alguma coisa e tentar responder aquilo que está vindo. Se é certo ou errado, paciência, é meu jeito de ser. Mas eu prometo que na próxima eu tento me segurar mais. Agora, deixar de perguntar, eu não posso deixar, né, doutor? Porque senão a gente não está conversando, aí vira, né, obrigada, gente, vira aí, como diz aquela
aquela consulta só, né? Que você não tem nenhum norte, né? Porque se a gente não conversa, como é que sai, né? Mas obrigada, gente, todos aí. Agradeço muito mesmo. E eu quero deixar aqui uma sugestão. Doutor Bruno, a lei vai ter mais sim, Daniela. Eu quero exatamente falar com o doutor Bruno. Nós vamos escolher um tema dentro disso. Eu acho que a questão da bipolaridade, por exemplo, o que vocês acham? Bipolaridade, qual que é aquela ansiedade? Mas ansiedade, a gente falou um pouco, mas não sei. O transtorno, né? Alguma coisa assim que a gente tem que pensar para poder trazer aí para eles. Para o pessoal. Você pode ver aí depois, você faz uma pergunta aí na sua rede aí, vê o que você acha. O assunto que você achar mais pertinente, a gente fala assim. Pode ser qualquer assunto relacionado à saúde mental, a gente fala. Bom, tudo... Só para finalizar aqui, teve uma pessoa que falou sobre eletrochoque, que na verdade a gente não chama mais de eletrochoque, a gente fala mais de eletroconvulsoterapia. Eletroconvulsoterapia é usada sim, mas tem algumas indicações bem restritas, tá? Mas dá para usar sim. Em outra live a gente pode falar sobre isso. Pode falar sobre isso? Está todo mundo, muita gente falando sobre bipolaridade, ó. Então vamos combinar de falar sobre isso depois. Bipolaridade eu acho que é um assunto de tanto, que não é independente. Né? Porque é o seguinte, você vai de um extremo, o voto aí das pessoas, porque você vai de um extremo ao outro, né? E eu tenho muitos casos assim, assim de amigos. Agora, você então, enquanto médico, né, deve ter trocentos mil para dar como exemplo. Lógico, sem citar nome de ninguém, né? Mas, gente, então, olha, vamos parando por aqui. Valeu muito a pena. Doutor Bruno Brandão, fiquei apaixonada. Eu não, graças a Deus, acredito que não sofro nada assim de depressão, mas no primeiro momento meu que a ansiedade passar um pontinho a mais do que o de costume, eu vou procurá-lo. Pode deixar. E lhe indico, e vou lhe indicar. Espero que não precise. A gente faz uma visita. Agora é o seguinte, gente, tá aí o Instagram do Dr. Bruno, @BrunoPsiquiatra. Bruno Psiquiatra. Se vocês não entenderem qualquer coisa, entra ali no meu post, ou lá na página dele, tá lá o post, tem lá o Instagramzinho dele, lá embaixo do nome, enfim, não tem como, né? E é isso aí, acompanhar a gente aqui, mandar as perguntas, que o que eu receber eu passo para ele, o que ele receber ele já responde, tá certo? Mel apaixonou, que bom, também estou apaixonada, todos, que bom, Gilberto, beijão para você, para toda Taubaté, que me acompanha, todo o Vale do Paraíba aí, São Paulo, gente, obrigada, meus amigos daqui. E, doutor Bruno, mais uma vez, né? Eu vou ter que abrir a porta, porque o senhor entrou na minha casa. O senhor, eu já misturei tudo. Você entrou na minha casa. Não, você também entrou na minha, né? Mas eu convidei, eu tive que te chamar. Então, assim, vou fazer o seguinte, eu vou abrir a porta e para a semana que vem, eu vou ver se a gente já marca alguma coisa. A gente combina e eu jogo aí no Instagram, ele também, e pronto, a gente vai anunciando. Tá bom assim? Sim, vamos combinar assim, vai ser um prazer. Então tá. Prazer foi todo meu. Olha, um beijo, querido, felicidades, muito obrigada mesmo, de coração. E desculpa as intromissões aí, né? Não, mas é isso mesmo. Tem que ser assim mesmo, senão fica ruim, né? Então tá jóia, meu lindo. Para todo mundo que acompanhou a gente. Muito obrigada, gente. Olha, gratidão. Vou abrir a porta, hein? Você sai primeiro. Então, abre aí que eu tô saindo. Beijo. Tchau, tchau. Uhul.